Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu canal de desenvolvimento pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o medo, a prisão do potencial. Eu fiz um roteirozinho legal aqui, ó. Dividi em 3 partes porque é um tema bem extenso, aliás, 4 partes. É um tema bem extenso e nós temos que falar rapidamente de cada um deles, para você extrair o melhor do conteúdo. Eu vou falar sobre o que é o medo, o que é a prisão mental e o que é o potencial. Depois nós vamos para os 7 passos para você acessar o seu potencial. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Se você não ativou o sininho ainda, ativa para receber a notificação dos próximos vídeos. E se ao final desse conteúdo você gostar, dá o like e compartilhe para alcançar outras pessoas. Isso é muito importante. Esse vídeo ele não vai ter edição, é sem cortes, então foca no conteúdo, tá bom? Não repara os erros de gravação. Vamos lá. Primeiro eu quero trazer um dado aqui muito importante para vocês. O Brasil hoje ele é considerado um dos países com a maior incidência do medo, transtorno de ansiedade, que é relacionado à fobia, à insegurança e infelizmente uma grande parcela da população brasileira é aprisionada mentalmente por causa desse medo. E o que é o medo? O medo ele é uma função básica do nosso corpo. E ele é necessário, ele é importante e a sua principal função é nos proteger de perigos reais. Está ligado ao hipotálamo, que é uma parte do nosso cérebro responsável pela homeostase. É o equilíbrio, a homeostase é o equilíbrio das funções internas do nosso corpo. E esse hipotálamo ele é responsável pela coordenação do sistema entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, devido a essa coordenação, biologicamente, quando o nosso corpo é exposto a alguma situação de perigo, ele tem uma reação de fugir ou de lutar ou ficar paralisado também, tá? Então, isso é o medo. E dentro do campo da inteligência emocional existe o medo real, foi esse que eu acabei de falar, e o medo irreal. O medo irreal é o nosso centro aqui, é o que a gente vai falar hoje, tá? O medo irreal, ele é perigoso, ele pode trazer uma vida de frustração para as pessoas, porque primeiro eu preciso falar para vocês como que surge, né? Para alguns especialistas, ele surge durante a infância, com o crescimento, a forma que a pessoa é criada, enfim, as crenças que são impostas para ela, e ele pode afetar diretamente o nosso ciclo social, familiar, conjugal, no trabalho, enfim, vários pilares da nossa vida podem ser afetados por causa desse medo, tá? Dessa prisão. E o que seria essa prisão? Nós podemos definir ela como o bloqueio, exatamente o bloqueio. Bloqueio do quê? Do seu potencial, daqueles talentos, daqueles dons, da paixão que você tem. Você não acessa ela porque criou-se um bloqueio naquele potencial. E esse bloqueio ele pode ser criado através das crenças limitantes. A pessoa até mesmo adulta, ela tem a capacidade, às vezes, de criar uma crença limitante, acreditar numa verdade, aquela verdade acabar blindando o que ela tem de melhor e ela não conseguindo acessar o que ela tem de melhor. Essa prisão pode ser relacionada também ao medo da mudança, porque quando você está numa zona de conforto, numa zona de segurança, é comum que você se sinta mais confortável, né? A famosa zona de conforto. Quando você vai partir para algo novo, entra as questões das probabilidades, né? Das possibilidades, do desconhecido. Então isso também vira uma prisão. E nós vamos falar agora sobre potencial, que é o tema é uma parte do tema que eu acho fantástico. E se você entender o que é o potencial, eu tenho certeza que vai surgir uma transformação na sua vida,
porque o potencial é algo colocado por Deus dentro de nós. E Deus é o maior interessado em que nós acessamos, nós tenhamos conhecimento desse potencial e que nós exploremos ele ao máximo. Tá? Então vamos lá. Segundo Miles Munro, eu já quero até mostrar para vocês aqui, ó, Miles Munro, esse autor aqui, ó. Esse livro ele é fantástico. Maximize seu potencial. Ele é fantástico. E segundo esse autor, ele vai dizer que o potencial é o seguinte: é o poder inativo, é a força ainda não extraída, é a habilidade escondida, é o sucesso ainda não utilizado. E esse conceito aqui é o que eu acho mais fantástico. É o poder ainda não liberado. Vamos lá. Falei para vocês o que é o medo, o que é a prisão e o que é o potencial. Nós vamos agora às 7 ferramentas, os 7 passos para a sua transformação de vida, em nome de Jesus. Você precisa crer, você precisa deixar as palavras surtirem efeito na sua mente, no seu coração e aplicar esses passos, essas ferramentas que nós vamos falar aqui. Vamos lá, primeira ferramenta, o primeiro passo para você sair da prisão mental, para você largar de vez esse medo. Fazer uma autoanálise, anota aí, fazer uma autoanálise e uma análise exterior para identificarmos como se iniciou a prisão do nosso potencial, porque ela pode ter algumas causas. Ela pode ter sido gerada alguma coisa no passado, alguma frustração que pode gerar uma depressão, ou pode ser também gerada pela ansiedade, aquele misto de sentimentos e expectativas por alguma coisa que ainda vai acontecer. Então é importante você fazer uma autoanálise e também análise exterior para identificar a causa. Esse é o primeiro passo. Tá? O segundo passo, identificada a causa, precisamos criar uma estratégia para liberar o potencial dessa prisão. Ou seja, o primeiro passo, você vai fazer uma autoanálise de si, vai identificar o que gerou aquele medo, aquela prisão, seja uma coisa do passado ou a ansiedade. E tem algo muito importante entre esses dois, o futuro e o passado, que é o presente. Você tem que entender que o presente é onde estão as chaves para você fechar portas que não te beneficiam de alguma forma e onde estão também caminhos para você contornar algumas situações que também não ajudam no seu desenvolvimento. E também tem as chaves para abrir portas na sua vida, para você acessar coisas extraordinárias e também caminhos para você acessar coisas extraordinárias. Então, anotou aí o primeiro passo, identificar internamente e no seu meio ambiente. Segundo, aplicar as estratégias. Tem uma estratégia que é usada dentro do campo da psicologia que é chamado de dessensibilização. O que é a dessensibilização? É a exposição gradual da pessoa àquela situação que lhe causou medo. Ou seja, aos poucos vai se expondo aquela pessoa à situação ao ponto dela quebrar de uma vez todas aquelas correntes, aquela barreira que estava criada ali. Só que tem uma que eu considero uma das mais poderosas dentro dessa parte assim, de estratégia para você liberar o seu potencial, que é olhar para dentro de si. Presta bem atenção, use essa estratégia. Olhe para dentro de si e enxergue o seu potencial. O potencial ele é a paixão, são os seus dons, é aquele diamante bruto que você sabe que tem dentro de você e que se você lapidar ele, se você cuidar bem dele, ele vai brilhar, vai irradiar. Só que tem um ponto muito importante nisso. Você precisa olhar com um olhar carinhoso. Você precisa ter amor próprio. Eu conheço indivíduos que, quando o cara vai fazer uma autoanálise de si mesmo, a autoanálise é de si mesmo, lógico, mas quando ele vai fazer uma autoanálise, ele
só vê as fraquezas dele, só vê os pontos fracos, e isso é muito ruim, isso é muito negativo, de verdade. Se você está num processo de busca para se desenvolver, para alcançar o seu potencial, você tem que ter amor próprio, e você tem que estar disposto a enxergar o que há de melhor em você. Parar com essa mania de querer ver só as fraquezas, só a sua inferioridade. Isso não vai te ajudar, acredita. Eu já passei por situações difíceis e a saída foi olhar para mim e falar: poxa, eu tenho esse potencial, eu posso alcançar essas ferramentas, eu posso transformar a minha vida através da ação, através da atitude, explorando o meu potencial. Olha, lembra que nós falamos que o potencial ele é o poder ainda não liberado? E esse poder é exatamente a ferramenta que você vai ter para transformar a sua vida quando você acessa o seu potencial, quando você se descobre as suas paixões, descobre o seu talento, descobre o seu diamante bruto, aquele que você vai lapidando ele ali para te proporcionar mudança. Quando você descobre isso, o interessante é que não muda só sua vida. Ele tem a capacidade também de mudar, de transformar, de alcançar outras pessoas. Isso que é fantástico. Vai alcançar pessoas no seu trabalho, no seu meio social em geral, na sua igreja, no seu grupo de esporte, enfim. Quando você acessa o potencial, ele irradia e alcança muitas outras pessoas, e pessoas são transformadas através da sua vida. Você tem que crer nisso, porque isso é poderosíssimo. Agora nós vamos para o quarto passo. Anotou aí? O primeiro você vai fazer uma autoanálise para identificar as causas e fazer uma análise exterior do seu meio ambiente. Segundo, você vai, a partir da identificação da causa, aplicar uma estratégia. A estratégia que eu recomendo: olhe para dentro de si com amor próprio, e enxergue o seu potencial. Feito isso, sabendo qual que é o seu diamante bruto ali, o que você precisa lapidar, você vai para o quarto passo, que é um olhar atento para o meio ambiente e as pessoas que lhe cercam. Isso aqui é muito importante, muito. E o que eu vou falar para você aqui? Quando você for fazer uma análise do seu meio ambiente, do local onde você está inserido e das pessoas do seu convívio, você precisa usar a sabedoria. De forma simples aqui, segundo Salomão, o que é a sabedoria? É a capacidade de diferenciar. Você diferencia, você sabe se aquela pessoa está sendo alguma influência positiva para você, se aquele meio ambiente está te influenciando de uma forma positiva, está te proporcionando crescimento, ou se funciona como âncora, te puxando para baixo. Então identifique isso, é muito importante. Se esse ambiente só te causa mal, só te faz mal, se essa pessoa só te faz mal, fuja dela, meu irmão, minha irmã, fuja. Você precisa de novidade de vida, você precisa de transformação, tá? Então vamos lá. O potencial é como uma semente. A semente, ela precisa ter as condições ideais para desenvolver. Isso aqui é fantástico. Se você jogar uma semente no piso, não vai crescer nunca. Agora joga ela num solo fértil e rega, cria as melhores condições ali para você ver o que ela vai se tornar. Vai se tornar uma árvore, como diz Miles Moore, vai dar frutos, aqueles frutos vão dar outras sementes e daqui a pouco viram uma floresta. Assim é o potencial. Por isso que eu falo para você que você tem que estar de coração e mente aberta e acreditar que o potencial ele pode proporcionar uma mudança incrível na vida da gente. E proporciona essa mudança por quê? Porque o potencial foi colocado por Deus. Deus é o maior interessado no seu desenvolvimento. Acredite nisso. Vamos lá. Nós somos o nosso potencial ele é como uma semente. Só que diferente da semente, que precisa da ação de terceiros muitas das vezes para jogar ela no solo adequado, para cuidar e para mantê-la, quando surge a planta, ele manter livre das pragas, enfim, ela precisa de uma ação de terceiros. Nós não. Deus colocou em nós a versatilidade, que é justamente isso. Se você olha para o seu ambiente, vê que as pessoas, vê que o meio ambiente não é propício para o seu crescimento, você mesmo
tem a versatilidade, a capacidade de sair daquele ciclo, daquele meio ambiente, do ciclo daquelas pessoas que te fazem mal. Então é importante você partir para a ação, você tem que agir. Deixa eu só te contar rapidinho aqui, vocês devem conhecer, ou já ouviram falar sobre Michael Jordan, cara considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Quando ele era garoto, ele sempre sonhou jogando basquete. Só que na escola o técnico não acreditava no potencial dele, porque ele era desengonçado, ele era sem jeito para jogar, mas ele não acreditava no técnico, ele acreditava nele. Ele sabia do potencial que tinha dentro de si e sabia que aquele potencial só precisava ser explorado. Ele pediu para jogar, o técnico falou para ele que ele nunca ia ser um jogador de basquete porque ele não levava jeito para aquilo ali. O que Mike fez? O que Michael fez? Partiu para ação. Ele começou a ir 3 horas da manhã para a quadra do colégio e treinar. O treino, ele tem a capacidade de desenvolver o seu potencial. Lembra do diamante? Você não acha um diamante já polidinho, bonito. Você acha ele dentro de uma pedra bruta e você precisa fazer todo um processo ali até ficar aquela coisa magnífica. Assim é o potencial. Michael fez isso. E ele treinava 4 horas por dia, toda madrugada, e ensaiava várias jogadas de olho fechado em uma posição, em outra, e fazia as cestas. Fazia de uma forma extraordinária. E ele só esperou mais uma oportunidade. Resumindo, ele foi lá, voltou no técnico, pediu para jogar novamente. O técnico falou: você não leva jeito para jogar. Ele insistiu porque ele acreditava nele, acreditava no potencial que ele tinha. E o técnico permitiu ele jogar no banco. E em um jogo que ele estava no banco, a segunda metade do jogo, o principal jogador saiu machucado. E Michael olhou para o técnico olhou para ele. Ele entrou no jogo, mas o técnico falou para ele: você não vai arremessar a bola. Toda vez que a bola chegar nas suas mãos, você precisa passar ela. Isso são as influências externas. As pessoas muitas das vezes não vão acreditar no seu potencial. O que Michael fez? Ele acreditou em si, ele lembrou dos seus treinos, ele lembrou do seu preparo, ele lembrou que o seu potencial havia sido explorado, havia sido trabalhado. E faltando 5 segundos para o jogo, ele fechou os olhos, arremessou aquela bola, fez uma cesta linda. Quando abriu os olhos, a arquibancada, as pessoas estavam eufóricas por causa daquela grande jogada. Ele olhou para o técnico falou: eu não acredito. Aí ele: eu sei. Por quê? Ele sabia, ele acreditava nele, ele sabia que o técnico não acreditava nele. Só que isso não foi uma influência negativa na vida dele. Isso serviu como uma influência, como nutriente para ele alimentar ainda mais aquela paixão que ele tinha. Pessoal, você precisa acreditar em si. Tá? Não vai adiantar eu ficar falando aqui para vocês de ferramentas se você não acreditar em si. Vamos aqui para o 5º passo. Partindo para a ação, arrancando as plantas parasitas que minam suas energias. Você começou a acessar o seu potencial e agora você já consegue ver mudanças em si e mudanças no seu ambiente. Só que toda árvore, ela precisaria na verdade, né? Porque não acontece com toda árvore, mas ela precisaria criar mecanismos de defesa para impedir que essas plantas parasitas acessem seu tronco e sugue seus nutrientes. Não sei se vocês já viram, tem árvores que estão cheias daquelas plantazinhas parasitas e ao longo dos anos ela vai morrer porque aquela planta está sugando todos os nutrientes daquela árvore. Em contrapartida, eu já vi também outras árvores que criaram mecanismos de defesa, espinhos no seu tronco, e você olha para a palma dela, está aquela coisa bonita, sem nenhum hospedeiro. Então você precisa, no 5º passo, partir para a ação e arrancar esses parasitas, essas coisas, seja influência familiar, seja qualquer tipo de influência familiar, no trabalho, conjugal. Você precisa trabalhar bem isso. No conjugal você não vai
simplesmente largar o seu cônjuge, mas você precisa trabalhar junto com ele essas ferramentas de desenvolvimento para que ele entenda que é importante o crescimento e acreditar no potencial, porque o potencial ele vai se desenvolvendo à medida que você vai trabalhando ele. E é muito importante ir arrancando toda coisa que é má influência no seu processo de desenvolvimento. O sexto passo, você precisa conhecer a sua fonte. E no sexto passo eu quero usar o exemplo aqui de Davi. Davi teve uma situação que ele viu todo o exército de Israel amedrontado, inclusive o seu rei, por causa de um gigante. E Davi não viu aquilo ali como um medo, ele viu aquilo ali como uma oportunidade, porque ele conhecia a sua fonte. A sua fonte era o próprio Deus. A fonte da sua força, do seu potencial, é o próprio Deus. E Davi acreditou naquilo ali e ele venceu aquele gigante. Ele foi em direção àquela batalha dele, em direção àquela situação que ele tinha que resolver, acreditando que Deus era com ele, que Deus era o provedor do seu potencial e que Deus podia contar com Davi, porque Davi ia explorar aquele potencial. Então, você tem que unir a fé ao potencial. Essas duas coisas precisam andar juntas. Você precisa entender que há, de fato, um potencial dentro de si e que há uma fonte desse potencial que é o próprio Deus. Isso é uma coisa magnífica. Quando você acredita nisso e põe em prática, a transformação ela é certa. Ela é inevitável, tá bom? Vamos lá para o sétimo passo. Conheça a sua fonte. Você precisa anotar isso, você precisa entender que nós somos criados por Deus. Deus criou o universo. Ele pode ser sua companhia diária, sua melhor amizade. Ele quer compartilhar com você segredos. Ele quer ver, eu falo mais uma vez, ele é a pessoa mais interessada em que você acesse o seu potencial. Então, tenta imaginar o tamanho do universo, olha a natureza, olha essas coisas belas que estão ao seu redor. Foram criadas por Deus e Deus criou você, um ser racional e com potencial a ser explorado. O sétimo passo é destruindo todas as barreiras do medo e renovando e voando alto. Você já entendeu até aqui o que você precisa tirar da sua vida. Você precisa agora voar alto. E eu vou trazer aqui para você agora o que acontece na vida da águia, que é um ser que passa uma lição extraordinária para a gente. A águia ela tem um tempo de vida de 70 anos. Só que quando ela chega com 40 anos de idade, ela precisa se renovar. Nós precisamos nos renovar, entenda isso. Nós precisamos seguir um exemplo da natureza em muitas coisas da nossa vida. Então ela sobe numa rocha bem alta e lá ela precisa passar por um processo de renovação. Por quê? Porque ela precisa estar apta para voar mais 30 anos. E nesse processo ela vai bater ali na rocha, com o bico dela, vai arrancar aquele bico velho, não tem mais a mesma eficácia de antes para a caça. Nasce um novo bico, ela arranca suas garras e por último, ela arranca suas penas. Por quê? O bico, as garras e as penas já não tinham a mesma eficácia para caça, para voar, para ela ser uma ave com seu potencial totalmente explorado. Ela já havia perdido ali algumas habilidades. Então ela precisa passar por esse processo de renovo. Assim somos nós, precisamos nos renovar. E qual que é a lição que a águia deixa para a gente? O desenvolvimento ele requer percepção de si próprio. A águia ela sabe o momento que ela precisa se renovar e ela se renova. Segundo, precisa ter atitude mesmo em meio à dor. É um processo doloroso, arrancar o próprio bico, arrancar as próprias garras, passar ali 150 dias no processo de transformação. Então é um processo doloroso. Então você precisa ter atitude mesmo em meio à dor e paciência durante o processo. Não seja uma pessoa ansiosa. Entenda que o processo de desenvolvimento ele é gradativamente e você precisa ter paciência para alcançar o melhor que há em você. E esses são
São os 7 passos. Nosso conteúdo ele é realmente extenso, então tentei sintetizar ao máximo aqui para você. E eu quero rapidamente deixar uma passagem aqui para você. Olha, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidando em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Então tome essa palavra aí, creia no poder da palavra, creia que há um potencial dentro de você e explore ele, tá? Eu espero ter ajudado, somado para você, somado na sua vida. E ativa o sininho aí, se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, porque o intuito, o propósito desse canal, desse trabalho novo é alcançar vidas e é proporcionar transformação na vida das pessoas, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, o seu dia, sua família e que você acesse o seu potencial ao máximo e não seja preguiçoso, trabalhe duro na mudança de hábitos e não desista de você mesmo. É muito importante você acreditar em si mesmo. Um abraço, fica com Deus e até o próximo.